Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e mais uma vez estou aqui com vocês nessa conexão Mara para a gente falar um pouquinho mais a respeito de prática de yoga. E muito que bem, estava eu aqui refletindo com os meus botões sobre o último vídeo que eu postei no mês passado, que era sobre uma dúvida, né? Uma pergunta que eu deixei aí no ar. O yoga cura? E aí eu coloquei a minha opinião, né? Fiquei aberta aí a saber e querer saber mais a respeito da opinião de vocês também. E aí eu gostaria de caminhar, assim, de pegar uma trilhazinha parecida com as questões que eu levantei no último vídeo. E eu queria hoje falar sobre essa relação que existe entre praticante e professor ou professora, né? Como essa relação se estabelece, como que você encontra a pessoa a quem você confia a sua prática, se existe algum misticismo nisso ou não, eu não sei, mas eu gostaria de falar um pouco a respeito desse assunto especificamente e de pontos aí que têm passado bastante pela minha cabeça nos últimos tempos. Pois bem, eu me considero nesse quesito uma pessoa, não só nesse, né, mas em tantos outros, mas falando sobre isso especificamente, me considero uma pessoa bastante agraciada, né, porque encontrei aí uma professora que me acompanha aí, com quem eu estou, né, nesse caminho do yoga já há 19 anos. Então, eu comecei a praticar yoga muito jovem, comecei num espaço, mas aí logo depois conheci a Carmen, que é a professora com quem eu pratico até hoje, que é a professora com quem eu fiz o meu curso de formação. E assim, depois disso, eu fui, obviamente, conhecer outras práticas, conhecer outras modalidades de yoga, praticar com outros professores, fazer workshops, mas eu considero que ela é a minha professora, que ela é a minha formadora. É claro que assim, trago outras referências das outras áreas, né, nas quais eu atuo, o teatro, a dança, o circo, sempre vou ter ali uma pincelada de coisas que passaram pelo meu caminho. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Júlia, mas aonde você quer chegar com essa história? Pois bem, obviamente que eu vou partir do meu ponto de vista, da minha experiência, mas como sempre estou aberta aqui para saber qual que é o teu ponto de vista, qual que é a tua história, mas o que eu quero dizer a respeito disso é que como que se estabelece esse vínculo entre o professor, a professora e o praticante, né? Eu acho que a gente sempre deve tomar cuidado para não colocar essas pessoas num pedestal. Não estou falando que a gente não tem que ter respeito, que a gente não tem que ter agradecimento por ter aquelas pessoas nos ensinando aquilo que elas têm de melhor. Eu acho que a figura do professor é independente do que ele dê aula, do que ela dê aula, mas é aquela pessoa que se está ali na tua frente falando a respeito de um assunto, é porque ela sabe um pouquinho mais do que você a respeito daquilo. Então eu acho que sim, a gente tem que estar todo ouvidos, com o nosso corpo ali aberto, disponível, mas eu acho que deve-se tomar cuidado com um lugar de guru, sabe? De colocar essa pessoa nesse lugar de um semideus, alguém enviado ali por Shiva, por quem quer que seja, para estar no teu caminho. Eu acho que independente das nossas crenças, da nossa espiritualidade, a gente tem que tomar cuidado porque no final das contas somos todos seres humanos e assim, partindo disso, estamos todas suscetíveis ao erro. Então não existe um ser humano perfeito, não existe alguém que não vai dar uma pisada na bola, que vai falar uma besteira, que vai, enfim. E existem muitas pessoas, muitos professores que se colocam nesse lugar já de antemão, né? Então, quando você vai procurar um lugar XYZ para praticar, às vezes você tem que topar fazer parte do clube como um todo, entendeu? Mudar todo o teu estilo de vida, e eu acho que não existe certo ou errado nisso. Mas é o que você topa? É o que você quer? Você quer confiar nessa pessoa nesse ponto? Eu acho que você tem que, enquanto praticante, abrir os teus olhos para o que você está buscando com essa prática de yoga.
É óbvio que é uma prática que não abrange só o corpo físico, não é? A gente tá conectado com outras forças, né? Mas eu acho que esse que é o ponto. Aí é que a gente tem que tomar cuidado por envolver essas outras forças, esses outros discursos, essa parte da filosofia. É nesse ponto em que eu acho que quem está praticando tem que abrir os olhos para quem é aquela pessoa, o que ela está te passando, qual que é o objetivo dela, como que ela se refere aos alunos, como que ela trata as pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa aí que está surgindo, que está pipocando cada vez mais de colocar os seres humanos nesse papel divino, sabe? Gente, óbvio que eu não tô aqui para criticar o trabalho de ninguém, para dizer o que é certo ou errado. Mais uma vez, sempre reforçando, acho importante reforçar que eu estou aqui colocando a minha opinião, porque esse é um assunto que tem me interessado e eu tenho visto uma crescente, tanto em documentários, séries, depoimentos de páginas que eu acompanho aqui na internet, de gente falando sobre essa questão dessa relação mesmo, que às vezes acaba sendo uma relação tóxica, abusiva, invasiva, né? Não é porque a pessoa está ali num lugar onde ele é o professor, a professora, que aquilo dá um poder absoluto para ela. Inclusive, vou recomendar aqui um documentário que eu assisti, eu não sei se está disponível na Netflix ou não, mas na época estava, que era o Kumaré. É um documentário super interessante de um cara que ele é de descendência indiana, mora nos Estados Unidos, nasceu, né, e sempre morou nos Estados Unidos, e que ele faz um experimento em que ele se muda de cidade, vai para um lugar onde ele é completamente desconhecido. Obviamente que ele teve ali muito tempo de prática, de preparação para essa situação, mas que ele chega naquele lugar falando que ele é um guru, e por ele ser, né, de descendência indiana, ter aquela aparência física diferente das demais pessoas que moram naquele lugar, ele começa a arraigar seguidores. E o cara é um brother comum. E, enfim, eu não vou ficar dando spoiler aqui. Assistam um documentário que eu acho que isso vai bastante de encontro com isso que eu tô querendo colocar aqui nesse vídeo para vocês. Então, só para alinhavar aqui a minha fala, eu acho que a gente tem que ter respeito com os nossos professores, com as nossas professoras, sim. Eu acho que a gente tem que ter admiração, eu acho que a gente tem que ter amor por essas pessoas, amor pelo conteúdo que elas passam pra gente, pela forma como elas passam, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem professor que fica deslumbrado com esse lugar. E tem aluno que, às vezes, alunas que se deixam levar, às vezes por estar num momento de fragilidade extrema, por estar passando por uma situação difícil, enfim. Abram os olhos, gente. Cuidado com as relações. Estou falando no campo do yoga porque é aqui uma das minhas áreas de atuação, mas em tudo na vida. Tomem cuidado, abram os olhos para relações abusivas, para correções de posturas invasivas. Se você não se sentiu à vontade, sei que às vezes é muito difícil, mas tenta se colocar. Tenta falar. O yoga não é só a prática. O yoga tem que vir muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, abra seu coração. Admirar, sim. Respeito, sim. Mas antes, respeito consigo próprio. É isso, gente. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!